Boa noite a todos. Meu nome é Carolina Lage. Estamos aqui reunidos nessa noite de estudo do SEAC, a Sociedade Espírita Amor e Caridade. E é com muita alegria que eu recebi esse convite para que a gente pudesse estar aqui junto essa noite. Para começar, já que já está, né, o tempo já está em cima da hora, eu vou ler uma página curtinha do livro Vida Feliz, psicografado pelo espírito Joana de Ângeles, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então vamos para a mensagem. O despeito responde por muitos males humanos. Planta maligna enraiza-se na inveja doentia. Inspirando atitudes infelizes, o despeito fomenta perseguições gratuitas, acusações incessantes, informações venenosas. O despeito não perdoa o triunfo do próximo, sempre descobre o lado infeliz de qualquer questão, o alfinete perdido no palheiro. Sofre sem necessidade, amargura-se constantemente e luta contra os dragões que vê nos outros, quando o problema é somente dele. Aprende a compartilhar do triunfo do teu irmão e vencerás o despeito. Então é como Joana está falando aqui, né? Às vezes a gente fica buscando no outro aquela agulha num palheiro gigantesco, né? E tem tanta coisa, tantas outras coisas para a gente observar. E aí esse despeito que mostra, né, ainda do nosso mal-estar, o quanto que a gente ainda se apequena diante da nossa grandiosidade divina. Somos muito mais, podemos muito mais. E quando a gente aprende a se alegrar com o outro, a compartilhar com o outro, fica muito mais... fica muito mais tranquilo para a gente, porque a gente passa a conviver e a respeitar o outro. Então é mais agradável ao nosso corpo e aos nossos sentimentos, ao nosso espírito, alegrar-se do que se enraizar nas tristezas e nas invejas. Então vamos aproveitar, elevar o nosso pensamento, né, pedindo a Jesus que possa estar conosco. Jesus, amigo querido, nós te agradecemos por essa oportunidade de estudo, te agradecemos, Jesus, as orientações que recebemos diariamente e, principalmente, todo o apoio que nós recebemos dos amigos espirituais que nos orientam, que direcionam os nossos sentimentos, direcionam os nossos passos. Que possamos, Jesus, ter sempre a tua companhia amiga em nossos corações, assim como o acolhimento dos amigos espirituais que estão sempre ao nosso redor, buscando a sintonia necessária para executarem as suas tarefas do bem. Fica conosco, Jesus, durante o estudo dessa noite. Que assim seja. Bem, como todo mundo já sabe, o estudo da noite é sobre o nosso tempo precioso. E aí? Como é que anda o tempo de vocês? O que vocês andam fazendo por aí? A nossa rotina ela foi modificada de uma hora para outra. De repente, a gente teve que rever, né, todos os nossos hábitos, a forma como a gente interage com o mundo, a forma que a gente frequenta a casa espírita, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente estuda. Então, de repente, a gente teve que criar novos aprendizados. E além disso, dentro desse momento, a gente começa a se questionar que parada é essa que o mundo deu. A gente vinha já, né, curioso e se questionando muito de como é que seria essa transformação do planeta, quando se daria essa transformação no planeta. Mas a gente nunca parou para pensar que seria necessário que nós parássemos. Bem, então a gente teve que ter novos aprendizados por conta dessa parada. E aí? Paramos por quê? Por que a gente parou? Lembrei de uma música lá do Moraes Moreira, né?
Parou por quê? Por que parou? E aí, então, e na música mesmo diz, né? Parei porque eu vi violência. E aí? Será que nós paramos e tivemos essa necessidade mundial de parar porque Deus viu violência no nosso planeta? Então a gente tem que começar a aprender com esse momento da parada. E aí vai aprender com quem? Tô com a minha cola aqui, né? Vai aprender com quem? Quem é que pode nos ensinar? E aí eu recorri, né, à questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem seria o melhor exemplo para que a gente pudesse aprender a necessidade do tempo e dessa preciosidade do tempo e dessa necessidade de parada? E aí é claro que eu recorri ao nosso Mestre Jesus, esse exemplo maior de perfeição que nós temos, né, que já reencarnou no nosso planeta e que pôde conviver conosco e demonstrar na vida material o como que nós podemos superar todos os males. Então, pegando o exemplo de Jesus, eu destaquei 3 passagens importantes, né? Para que a gente pudesse utilizar nesse momento, falando sobre o tempo. Mas antes de falar dos ensinamentos de Jesus, eu fui recordar, para que a gente pudesse recordar juntos, né? O número de encarnações que nós podemos ter. Será que isso é limitado? Está lá no Livro dos Espíritos também, questão 168 e 169. E nessas duas questões, a gente tem uma observação dos espíritos sobre essa nossa angústia, essa nossa urgência de querer saber quanto tempo que a gente vai ficar aqui nesse planetinha, né? Tem gente que fala, não aguento mais. Às vezes eu escuto de algumas pessoas que não estudam, né? E que às vezes não são espíritas e que falam assim, eu não aguento mais. Quando é que a gente vai sair daqui desse planeta e vai para outro? E aí eu penso, bem, quando tudo mudar, eu quero permanecer aqui, né? Porque quem vai sair é quem não estiver adequado com a vibração nova do planeta. Então, vamos lá para a questão 168. Kardec ele questiona qual o número de existências corpóreas e se esse número é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente. E na 169 ele questiona se o número de encarnação é o mesmo para todos os espíritos. E nas duas respostas, os espíritos eles respondem falando sobre a necessidade de cada um e o ritmo que cada um dá para essas passadas, né? Para essa caminhada. E que isso depende das escolhas dos espíritos, né? Quando o espírito se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. Isso na 168. E na 169, ele vem falando que não tem um número certo de encarnações, né? Mas que as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Por quê? O progresso é quase infinito. A gente tem muito que aprender ainda, a gente ainda está no início da caminhada. E aí, então, quando a gente vê e percebe que o nosso tempo de aprendizado espiritual tende a esse infinito, né? Então a gente tem que dar aquela acalmada. Pra que ansiedade? Pra que pular etapas? Pra que fazer com que esse nosso tempo de aprendizado se torne angustioso pra gente? Então, quando a gente começa a desacelerar essa nossa ansiedade de mudança e acreditando que essa mudança ela vai acontecer por algum fator, né, externo a nós, muitas das vezes, e aí isso nos angustia, né? Então, se a gente desacelera essa nossa ansiedade, o que acontece?
a gente faz a melhor escolha e passa a observar a preciosidade de cada momento. Eu vivo falando isso, né? É presente, o nome é presente, não é à toa. É presente porque realmente a gente recebe esse tempo de hoje, do agora, como uma grande oportunidade. O que um presente traz para a vida da gente? Uma oportunidade da gente experimentar sensações diferentes, não só sensações, mas principalmente sentimentos diferentes. Então, observar o tempo do agora como um presente de Deus é realmente perceber o quanto que nós só temos a ganhar quando olhamos para esse tempo do agora e nos enriquecemos com ele. E aí, a outra observação que eu comecei bem, se a gente tem esse números, né, incontáveis, essas inúmeras encarnações ainda pela frente, e aí eu lembrei de um outro tempo precioso que a gente também tem, que é o tempo da erraticidade. E aí eu fui lá nas questões, né, do Livro dos Espíritos, que começa na questão 223, que vai falar sobre os espíritos errantes. Que quando a gente escuta isso, né, muitas vezes a gente se engana antes de estudar, a gente se engana e fica achando que espíritos errantes são os errados. Bem, errado é todo aquele que ainda não é perfeito. Então, errado é todo aquele que ainda precisa reencarnar. Mas de verdade, errante não vem disso. Errante vem de erraticidade, que é esse estado para onde os espíritos vão, que é estabelecido entre encarnações. Então, entre um desencarne e uma nova encarnação, a gente está nesse local, nesse estado que é a erraticidade. E aí, qual pode ser a duração dos intervalos entre uma encarnação e outra? Bem, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Agora vamos pensar nisso. Aí, entre uma encarnação e outra, pode ser desde algumas horas, quando há necessidade de uma reencarnação compulsória, né, rapidamente, onde o espírito, nesses casos, né, de encarnações momentâneas, ele não pode ter muito tempo para ficar pensando, né, ele tem que voltar, tem alguma coisa aí que é necessário que ele esteja na Terra. Agora, milhares de anos, né? Aí a gente pensa, para onde esse espírito vai e o que ele faz? Isso também depende, né? Como a gente percebe quando a gente realmente se dedica a estudar as leis de Deus, né? Principalmente as leis de Deus agindo no plano espiritual, nada é fatalidade. Então, não é porque aconteceu com um espírito que vai acontecer com todo mundo. Então, não é porque aconteceu com o André Luiz ele ficar 7 anos no umbral que todo mundo vai ficar, porque esse número cabalístico é 7, está na Bíblia, então é 7. Não. Alguns espíritos ficam milhares de anos no plano espiritual e alguns desses muitos anos, eles podem estar lá fazendo o quê? Cursos, se melhorando, trabalhando, se aperfeiçoando, convivendo, construindo. Então, não necessariamente, isso a gente tem que tirar do nosso coração, a lei de Deus, ela não é imposta de forma punitiva. A lei de Deus, ela nos é imposta de forma educativa, amorosa, acolhedora, porque Deus é todo amor. Então, quando nós realmente começamos a perceber que lá no plano espiritual eu também tenho um tempo de aprendizado, de vivência, de reconstrução íntima, de transformação, então toda a experiência é válida para o aperfeiçoamento do espírito. Toda experiência ela vem para
realmente fazer com que a gente cresça. A gente não aprende, não evolui só enquanto encarnado. Evoluímos muito enquanto desencarnados. E aí, então, para que a gente possa falar dos exemplos de Jesus, né? E aí, o primeiro exemplo, claro, que veio na minha cabeça foi qual? Qual? Quarentena, né? Jesus também fez uma quarentena, lembram disso? Ele foi 40 dias para o deserto. E o que significa essa quarentena? Nós já passamos dos 60 dias, então a gente está aí, né, na nossa quarentena há mais tempo. Mas o que significa esse momento, o que significou como aprendizado para a gente esse tempo que Jesus foi para o deserto? No momento em que a gente se encontra sozinho, caminhando, meditando, orando, passando por desafios físicos e emocionais, a gente está tendo uma oportunidade de se conhecer. Então, é o autoconhecimento que faz com que essa experiência seja uma experiência realmente valiosa. Além do autoconhecimento, a gente tem o autocuidado. A maneira como, durante esse período, e tudo aquilo que vem na nossa mente enquanto emoção, enquanto questionamento íntimo, a gente pode trabalhar no nosso íntimo. Então, quando a gente começa a promover o autoconhecimento e utiliza essas informações para nos cuidar, desse autocuidado, a gente está conseguindo promover uma transformação íntima. Então, vivenciar uma boa quarentena, seria a gente falar de reforma íntima. Bem, nós já passamos de 60 dias. Será que hoje, se todo mundo pudesse fazer uma avaliação de como foi esses dias que nós estamos passando pelo isolamento social, o que você já adquiriu de transformação para a sua vida? O que você já conseguiu transformar enquanto hábito na sua rotina diária? Às vezes, né? Às vezes, a gente fica muito frustrado quando a gente se depara com uma quebra de rotina que nos fazia bem. Mas compreender que todo tempo, como eu já falei, é um presente para nós, então a gente tem que pensar que se a minha rotina que me fazia bem foi quebrada, como é que eu restabeleço esse bem-estar aonde eu estou? Quando Jesus ficou os 40 dias no deserto, não foi um mar de rosas, né? Muitos desafios ele enfrentou. Então, o período de quarentena, ele é um período onde realmente nós vamos enfrentar desafios íntimos. E esse tempo, ele é necessário e fundamental para o nosso crescimento pessoal. Quantas vezes a gente já esteve na casa espírita, ouviu palestras sobre a questão 919, achou muito bonito, se sentiu muito tocado, mas quando voltou para casa, deixou para depois. Quantas vezes nós lemos ou ouvimos histórias de transformação, como Paulo de Tarso, como Maria Madalena e como tantas outras figuras bíblicas? Quantas vezes nós acolhemos depoimentos pessoais na nossa vida de pessoas que chegam, às vezes, no atendimento fraterno na casa espírita, nos grupos de estudo, nas campanhas, né, de atendimento social,
E a gente escuta verdadeiros exemplos de transformação, nos sentimos tocados, emocionados, contagiados, mas quando voltamos para a nossa intimidade, mantemos os nossos velhos hábitos. Essa parada mundial, ela é fundamental para que a gente possa deixar o jeito como a gente vinha fazendo até agora, lá no passado. Agora é hora de mudar a nossa postura. É hora de rever os nossos hábitos, os nossos sentimentos e realmente promover uma transformação íntima. Isso não depende da instituição aberta, isso não depende do coordenador, do evangelizador nos orientando, nos vigiando, né? Porque às vezes na casa espírita a gente faz assim, não é? Ah, na casa espírita eu até mudo o tonzinho da minha voz, porque todo mundo tá ali, né? E aí tem que me reconhecer como um bom espírita. Mas o bom espírita não é aquele que falseia a voz. O bom espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que tem esforços para domar as suas más inclinações. Então a gente precisa empenhar esforços para vencer a quem? O outro? Aquele que a gente aponta, que a gente julga? Não, vencer a nós mesmos. Esse é o grande vencedor do mundo, né? Aquele que consegue vencer a si próprio, domar os seus desejos malignos, por assim dizer, e fazer com que a sua experiência na Terra, nesta encarnação, possa ser uma experiência valiosa. E aí eu comecei a me deparar, quando eu cheguei nessa ideia da quarentena, enquanto o grande objetivo da gente se reformar e realmente promover essa transformação íntima, eu me deparei com as minhas próprias falhas. E eu me deparei com o tanto de coisa que eu fiz durante esses 60 dias e que eu não gostaria de ter feito. O tanto de tempo que eu mesma desperdicei e que poderia ter sido empregado de forma mais produtiva, mais valiosa. E aí, o que acontece nessa hora? A gente se sente muito mal. E a gente começa a se julgar, impor a culpa, uma mágoa pessoal. E aí eu falei assim, não, gente, mas peraí. Se é aprendizado e se às vezes a matéria tá difícil de entrar na cabeça, então a gente tem que apagar e tem que escrever novamente. Tem que apagar, tem que escrever novamente. Tem que apagar, tem que escrever novamente. E eu lembrei de um outro tempo que Jesus ensinou pra gente. E aí, o que é que ele disse que repetidas vezes a gente deveria fazer? Perdoar. Pedro questiona Jesus, né? Quantas vezes que a gente deveria perdoar uma falta? Até 7 vezes? Né? E já estava usando já demais, né? Porque a gente, mãe que é mãe, fala 3 vezes, né? Eu já falei 2 vezes, não vou falar a terceira. Então, Pedro estava falando se a gente podia perdoar 7 vezes. E aí, o que Jesus responde? 70 vezes 7. E aí eu começo a imaginar quantas vezes nós dedicamos realmente esse perdão às nossas próprias falhas. O perdão, ele não é algo que a gente deva fazer para ocultar as nossas falhas. O perdão, o auto-perdão, ele deve vir por uma retirada da culpa e dos sentimentos ruins que a gente tem sobre nós mesmos. E quando a gente promove o auto-perdão, e aí a gente vai lembrar que o perdão é o esquecimento das ofensas, uma das características, né, segundo o entendimento de Jesus, aí a gente vai lembrar que eu preciso esquecer
o sentimento ruim que ainda me prende naquele passado de engano e de erro. É isso que eu devo esquecer. Não é passar a mão na cabeça e dizer, ai, coitadinha de mim, ainda preciso muito evoluir, eu preciso aprender tanto. Não, não é isso. Eu vou esquecer o sentimento que me paralisa, mas eu vou observar o que eu errei e transformar essa observação num novo roteiro, numa nova possibilidade. Então eu tenho que traçar uma nova maneira de caminhar. Então, quando a gente traz essa ideia do auto-perdão para vivenciar bem a quarentena, é fazer com que nós possamos realmente olhar para os nossos sentimentos, olhar para as nossas possibilidades e, com esses sentimentos e possibilidades, vivenciar experiências novas. Às vezes essas experiências a gente tem não gostando muito. Emmanuel, ele tem uma frase que para muito indisciplinado, né, como todos nós somos, para muitos indisciplinados, ele parece um carrasco quando ele fala essa frase. Mas quando a gente entende ela direitinho, a gente vê o quanto que toda a nossa rotina é uma rotina que pode nos levar realmente à felicidade, se assim o desejarmos, né? Lembra lá, quantas encarnações? Depende do tempo de cada um. Alguns, poucas encarnações já estão lá na frente, outros, muitas encarnações. E Emmanuel fala o seguinte, já estava eu aí esquecendo. Emmanuel fala o seguinte: a obrigatoriedade antecede a espontaneidade. A gente faz o bem espontâneo? Ainda não. Às vezes a gente tem que fazer uma força íntima, nos obrigando a agir daquela maneira para que o bem possa sair. Assim como é essa possibilidade que a gente tem de se livrar daqueles sentimentos negativos quando a gente se sente muito culpado. A gente tem que fazer uma barreira mental. Peraí, eu me amo. Peraí, eu tenho possibilidades, eu sou filho de Deus, eu sou um herdeiro de Deus, as potencialidades de Deus estão dentro de mim. E aí a gente começa a fazer uma autoajuda, né? Aquele negócio de ficar realmente colocando ali frases e elogios íntimos para que realmente essa espontaneidade do autoamor possa surgir logo ali na frente. A obrigatoriedade que Emmanuel nos fala, a obrigação que Emmanuel nos fala, é quando a gente tem a consciência do que deve ser feito e colocar a nossa vontade para que aquilo possa ser realizado, mesmo que os nossos hábitos sejam diferentes. E aí volto lá para a frase de Kardec, quando ele vem dizer quem é o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Então esse esforço, essa obrigatoriedade, essa obrigação que a gente tem de realmente de mudar a nossa forma de pensar, ela é diária. Dizem aí os neurocientistas que a gente tem um número mágico para mudar a nossa rotina. 21 dias. Eu achava que era muito tempo, né? 21 dias. Se a gente consegue estabelecer uma rotina de 21 dias, né, repetindo a mesma ação durante 21 dias, aquilo se torna um novo hábito. Então vamos começar a realmente observar a maneira como nós lidamos com as nossas falhas e perceber que essas nossas falhas, elas vêm nos indicando
caminhos e oportunidades. E aí aquele exemplo clássico, né, do Thomas Edison, que para ele fazer a lâmpada, que foi o trabalho que ele se prontificou a fazer, no percurso entre a decisão de fazer a lâmpada até conseguir a lâmpada concretizada, ele conseguiu um monte de outras coisas. Ele teve um monte de patente no nome dele, de tantas descobertas que ele fez durante esse processo. Poderia ele encarar tudo como um erro e jogar tudo fora, mas ele não, ele viu que aqueles caminhos ali eram coisas úteis, e assim são todos os nossos aprendizados, e que às vezes a gente se coloca como errado e a gente esquece de ver, peraí, o que isso me serve como utilidade? E aí eu chego ao terceiro exemplo de tempo que eu encontrei, que eu trouxe, né? Porque ele teria muitos outros tempos como Jesus, né? Mas outro para poder a gente perceber esse momento que a gente está, que foi o momento que antecedeu a prisão e a crucificação de Jesus. E aí eu trouxe o impresso, né, da Bíblia, em que eu acho muito interessante para que a gente possa registrar, né, essa marcação de tempo que o evangelista Mateus coloca no passo a passo de Jesus até lá a sua prisão e a sua crucificação. Então, eu vou ler aqui, né? Primeiro, está em Mateus, capítulo 26. Então, começa no versículo 1. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus, ele sabia e ele estava ali anunciando que o tempo dele na terra estava chegando ao fim. E quando ele fala isso, nós ocidentais temos uma relação com o desencarne, com a morte, relacionada a sofrimento, a perda, a extermínio, a nunca mais ver, a fim de tudo. E aí a gente sofre com a morte, a gente se pune, vivencia esse luto como dor e como distanciamento, mas esse aprendizado foi um aprendizado construído, né, ao longo principalmente na Idade Média, e a vivência da morte, sob a visão da doutrina espírita, que nos faz relembrar de que não existe esse sofrimento tão atroz, né? Que é um distanciamento, mas é um distanciamento que vem demonstrando que o ciclo se fecha. E quando um ciclo se fecha, é um aprendizado ali que a gente tem naquela convivência e nas marcas que o outro deixa na nossa vida, ou se é o caso da gente desencarnar, que a gente deixa na vida dos outros. E aí continua. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja muito tumulto entre o povo. Então aquele tempo religioso era importante. Então a gente vê que existem marcações de tempo, como a gente tem até hoje no nosso calendário, feriados religiosos, que trazem uma carga emocional e de responsabilidade para todos aqueles que vivenciam aquela data. Então, aquele tempo deveria ser respeitado. Eu vou pular um pouquinho, né? Ele vem falando aqui sobre o momento, né, em que ele é ungido por uma mulher, e aí, só para a gente acelerar, e aí os discípulos, eles questionam e falam, por que vai gastar um perfume tão caro? Olha, gastando perfume com Jesus, e eles estão questionando que o perfume era caro, que era melhor
vender o perfume e transformar em dinheiro para os necessitados, né? E aí Jesus ele fala, né, que quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Então, novamente, Jesus fala que o tempo dele estava chegando, o tempo de encarnado estava chegando ao fim, né? E aí ele continua: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então a gente vê que esse momento, né, em que Jesus é ali perfumado, e aí me lembra ainda essa ideia, né, da morte como um preparo, onde o corpo é preparado, onde ali a gente coloca a melhor roupa, né, a gente embeleza e a gente perfuma e a gente reverencia e a gente marca e guarda essa memória e realmente registra a vivência que teve durante toda aquela convivência. E aí ele vai falar sobre a conspiração, tem o momento da ceia, em que ele vai falar quem é que vai entregá-lo, né? E aí eu tô pulando, tô dando uma aceleradinha, porque aí chega um momento em que Jesus diz, né, que todos eles iriam abandonar, né? E que o em especial o negaria, né? Porque quando ele ia, Jesus ele fala, né? Então Jesus lhe disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Então, no momento, estava lá nas escrituras dos profetas, no momento em que Jesus fosse preso, fosse ferido, todos iriam se dispersar. Hoje, com o passar dos milênios, a gente sabe o quanto que isso foi fundamental para que a mensagem do Cristo pudesse ser disseminada, distribuída e pudesse atingir e transformar tantos outros corações. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E aí, então, nesse momento, Pedro levanta e fala, né? Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí Jesus lhe responde: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E aí eu vou trazer para esse pensamento de como que nós, né, vivenciamos com Jesus os momentos da privação. O como que nós realmente prestamos o nosso testemunho no momento em que chega a dor, em que chega a separação, em que chega a necessidade de testemunharmos a nossa fé. Como eu falei, né, tudo que Jesus disse durante a ceia se concretizou. E até mesmo a negação de Pedro, que quando cai em si, se sente muito entristecido com o que ele fez. Mas aquela tristeza acabou se tornando fundamental para que ele realmente se dedicasse a construir, né, a igreja, né, que ele foi responsável, junto com Paulo, por fundar a primeira igreja, por construir esse memorial, esse templo, essa possibilidade de perpetuarmos a ideia do Cristo. É claro,
que se eles falhassem, tantos outros assumiriam essa tarefa, mas eles acolheram do coração e fizeram com que o seu testemunho fosse um testemunho de vivência real, aproveitando todos os instantes que tiveram para colocar em prática o Evangelho de Jesus. Que possamos, durante esse momento de quarentena, de isolamento social, de distanciamento social, que a gente possa promover um grande aprendizado para o nosso íntimo. Que possamos realmente avaliar quais são as nossas possibilidades para caminhar de forma segura rumo a essa transformação íntima, mas principalmente rumo a esse amor íntimo que faz com que a gente reconheça o potencial divino em nós e transforme esse potencial divino em ações que venham a tocar outros corações, para que juntos possamos todos estar harmonizados com esse sentimento e com essas vibrações do bem. Eu agradeço muito a oportunidade dessa noite e vou convidar todo mundo, né, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento juntos. Amigo Jesus, te agradecemos pelo estudo da noite, te agradecemos pelos teus exemplos tão vivos ainda em nossas vidas. Que possamos, Jesus, receber o teu apoio, a tua força, a fim de que possamos transformar esses teus exemplos em ações na nossa vida. Te pedimos, Jesus, que nos envolva e proteja a todos, mas principalmente àqueles corações mais comprometidos e envolvidos nesse momento com toda essa situação mundial. Aqueles que estão diretamente trabalhando na promoção da cura, na busca de tratamentos, nos cuidados médicos, assim como aqueles que estão direcionando as leis, as ações, administrando os governos. Que esses corações, Jesus, possam receber a tua energia de paz, de coragem e de fé. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, um beijo grande a todos, né? E durmam com Deus.